Alta, olha, tema dessa sexta-feira, retina. Mas eu vou mudar toda essa abertura aqui, porque o faleiro só serve assim, natural e espontâneo. A gente está recebendo o doutor Adalberto Novaes e também doutor Elmer Salviano, mas o doutor Adalberto é sempre uma estrela desses quadros, com seu bom humor, com seu conhecimento. E no dia do dentista, o grande anfitrião vai ser chamado primeiro para dar boa tarde. Bem-vindo, doutor, parabéns. Sem falar que é o aniversariante da semana. E ainda fez aniversário ontem. Que mês, hein? Que é isso? Que fechamento de mês, né, Marcela? Tá demais o senhor, hein? Extraordinário meu mês. O mês chega a ser até curioso pela quantidade de comemorações ou possibilidade de comemorações, né? E também é o mês do Dia do Médico, né? Também, comemoramos o Dia do verdade. Médico, dia 18. Tudo acontece em outubro. Tudo acontece de outubro. Criança, professor, médico, dentista e funcionário público. E o doutor Alberto. Tudo isso. Doutor Adalberto. Tudo em outubro. Pessoal, já estava com saudades. O senhor estava sumido. Pois O é. senhor estava chiquíssimo, só viajando. Bastante atividades aí, atividades científicas, atividades do cooperativismo de crédito da Unicred, do qual eu sou o gestor, né? Mas hoje, especialmente, quero aproveitar a oportunidade, como você disse, mandar um abraço fraterno para todos os cirurgiões dentistas de Cuiabá, do estado de Mato Grosso, de todo o Brasil. Essa profissão especialíssima, extraordinária, que devolve estima, devolve sorrisos, devolve bem-estar, degustação, a deglutição, a mastigação e a beleza. Então, meus amigos cirurgiões dentistas de todo o Brasil, de todo o estado de Mato Grosso, sintam-se abraçados por um colega que há 35 anos pratica com muito gosto, com muito amor, essa profissão igual a vocês. É verdade. O doutor fala sempre com brilho no olho, conta boas histórias. Ele que é dentista, que é médico, e o que chama atenção é sempre muito espontâneo essa simplicidade com que o senhor nos ensina, viu, doutor? O senhor é sempre muito bem-vindo e sempre traz convidados que são especialistas no que fazem, expertise de sobra. É o caso do doutor Elmer Salviano, oftalmologista, que hoje participa pela primeira vez da nossa bancada. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nessa bancada tão prazerosa, com nomes tão grandes aqui, né? E queria agradecer primeiramente ao doutor Adalberto pelo convite, o pessoal aqui da Rádio CBN. E, bom, eu me chamo Elmer, sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de retina e vítreo, e espero que a gente tenha uma tarde proveitosa que possa esclarecer a população, tirar dúvidas aí e trazer um pouco de saúde para nós todos. Um assunto que interessa muita gente, é um assunto muito importante. Então, a gente já vai, inclusive, se me permitem, já liberar o WhatsApp para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento, o seu caso. Tem alguma coisa incomodando aí? Envolve a retina, os cuidados? Manda para cá. O doutor responde ao vivo, 99803-5580. Doutor Elmer, o senhor começou se apresentando, dando boa tarde, mas eu quero que o senhor conte um pouco mais sobre a sua experiência profissional, a sua trajetória. A nossa audiência que não conhece, conhecer um pouco mais. É filho da terra, não é? Conta mais um pouco da sua trajetória. Bom, estava conversando até com o doutor antes. Sou médico, formei em Campo Grande, sou nascido em Campo Grande. Fiz residência em Londrina, no Hospital de Olhos de Londrina. Fui para fazer subespecialização em cirurgia de retina em Porto Alegre, no Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E apesar da cara de novo, já estou com 11 anos de formado, né, doutor? A gente está até conservado um pouco, né? E desses 11 anos, 5 aqui atuando na nossa capital. Além disso, eu sou diretor médico do Hospital de Olhos de Cuiabá e também sou chefe do setor de retina do hospital. Então, a gente atende aí eu falo que a gente atende de uma mana caducando, desde retinopatia da prematuridade, nossos bebês aí que nascem prematuros, crianças com retinoblastoma, até idosos aí com catarata, com descolamento de retina, com alguma complicação de diabetes. E a gente aqui vai discutir tudo sobre isso. Muito bom. Ô Elmer, eu acho que é interessante você mostrar para a nossa população o tamanho da complexidade que é exercer uma atividade na retina. Quando a gente pensa retina, o olho já não é algo tão grande na face, né? E a gente pega uma seção, uma partículazinha desse olho que é a retina.
podia falar para a gente onde fica a retina no olho, a importância, o papel dela e por que demora tanto para você se especializar e se tornar um retinólogo, um médico oftalmologista especialista em retina. Qual a jornada para um profissional chegar a exercer uma especialidade na área de retina? Bom, vamos lá. São 6 anos de medicina, né? A gente é médico. São 3 anos de residência em oftalmologia. E eu fui a última turma que pegou 2 anos ainda de especialização em retina, porque no ano seguinte que eu me formei virou 3 anos. Então, 6 com 3 são 12 anos de formação para você começar a atuar como médico especialista na área, né? Então, é uma formação extensa. Às vezes a gente brinca que o oftalmo é muito restrito ao olho, mas a gente acaba pegando doenças diabetes, hipertensão, uveites, né, que estão relacionadas a doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide. Então, é importante ter todo esse feedback clínico para você atuar como um oftalmologista completo, né? E, bom, o que é a retina? Às vezes os pacientes também não sabem, fica, o que é a tal da retina? A retina é um tecido que fica lá no fundo do olho, é um tecido extremamente importante, porque o papel dele é pegar essa imagem que a gente está vendo do meio ambiente, que chega no nosso olho através da córnea, através do cristalino, pupila, e a retina é responsável por pegar a imagem e transformar essa imagem num sinal fotoelétrico, num pulso eletrônico, né? E esse pulso vai ser levado para o cérebro através do nervo óptico, lá na região occipital, que é uma região que fica bem na nuca, e o nosso cérebro vai fazer a visualização final da imagem, né? Então, a retina é extremamente importante porque ele é o único tecido que consegue transformar esse sinal visual em um sinal elétrico, né? Químico, depois elétrico, transportar pelo nervo óptico até o cérebro. E eu costumo começar a conversar com meus pacientes o seguinte: pouca gente sabe, mas a retina ela é derivada do sistema nervoso central. Na nossa embriologia, na formação do bebezinho lá no feto, a retina ela é derivada do cérebro, ela é formada por neurônios. Então, se não é de conhecimento de todos, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O neurônio, a gente sabe que hoje em dia ou não se regeneram, né, doutor? Ou se regeneram muito pouco. Então, a retina também tem essa característica. Ela se regenera muito pouco ou não se regenera. Então, por exemplo, um bebezinho que nasceu com uma cicatriz de toxoplasmose, a mãe teve toxoplasmose na gestação, o bebê nasceu com essa cicatriz. Ele vai levar essa cicatriz do mesmo jeito, do mesmo formato, do mesmo local, até o final da vida na retina, como se fosse uma tatuagem. Então, por isso que a retina é tão importante. Ela não tem esse poder de regeneração igual a pele tem, igual o fígado tem, igual outros órgãos do corpo, um osso, por exemplo, tem, né? E tem um detalhe, no olho, a gente tem diversas estruturas, né? A córnea, o cristalino, então, o paciente tem um problema na córnea, a gente consegue fazer um transplante de córnea e substituir essa córnea. O cristalino, a gente consegue retirar ele e colocar uma lente intraocular. Infelizmente, a retina não tem essa opção, não existe transplante de retina. Então, quando o paciente normalmente chega à cegueira por questões retinianas, é uma cegueira definitiva. Então, é importante a gente levar essa informação para a população, que as maiores causas de cegueira, elas são reversíveis e evitáveis, né? Com o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Perfeito. É uma dúvida e a gente fica com receio pela sensibilidade, né? Desde muito pequena a gente escuta a mãe falar desses cuidados, da atenção. Eu sou míope, uso lente há mais de 20 anos direto. Eu falo, olha, tem que redobrar os cuidados. Então, realmente existe essa preocupação, né, pela sensibilidade, pelos cuidados, mas a sensação que a gente tem, professor, e me corrija se estiver equivocada, é que se fala pouco a respeito, né, dos cuidados do profissional, de forma específica, para alertar a população. O senhor tem a mesma sensação, professor? Tem, até porque a questão do olho, né, é o olho. A gente não faz essa divisão. Uhum. O máximo que a gente ouve alguém falando é da pupila, né? Mesmo assim, as pessoas nem sabem o que é pupila. Mas, quanto geralmente, mais a retina, né? Quanto mais retina falando isso. Aqui tá meio interessante esse negócio, né? Campo Grandenses versus... Mato Grossense de VG, né? Exato. Aí eu tenho que perguntar. Essa turma aqui não se dá muito com essa
Não, tem que perguntar então pro Elmer. acha. Já aprendeu a falar mal de Campo Grande? Porque quando a gente vem pra cá, a gente tem que aprender a falar mal, não tem jeito. Depende do quem que você está conversando, né? Às vezes tem que falar mal, às vezes tem que falar bem, né? Não, com o Mato Grossense bem nunca vai funcionar, né, doutor? E uma trajetória interessante, né? Embora ele nasceu em Campo Grande, eu vou para Campo Grande vou fazer minha especialização em Porto Alegre. Isso foi a mesma coisa. Mesmo caminho vocês fizeram, verdade. Eu sou filho da PUC, de Porto Alegre. Não sei se você passou por ela. Então, né? Bate. Veja bem, quando você falou da questão da retina, o que eu lembro? O fato de eu ter sido atleta, não parece mais, mas eu fui, né? E eu peguei uma fase que existia uma preocupação muito grande. Fui jogador do Operário de Campo Grande, né? Peguei grande Operário. Grande, eu sou do grande mesmo, não desse que ficou tão fraquinho aí, né? Na época do grande. Boa, né? Na época do Operário e Comercial, tá? Que eram grandes times. O que aconteceu? Um dos grandes craques do Brasil, um dos maiores de todos os tempos, chamado Tostão. Tá? Campeão em 1970. Campeão de 70, craque do meu time, que é o Cruzeiro. Né? Ataque dos sonhos. Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino. Gerson. Uma loucura, Gerson. Aí foi uma loucura, né? Aos 26 anos, ele leva uma bolada e escola retina. Aí veio para o esporte, não existia medicina do esporte. Começa a vir justamente naquela época, né? E começa a aparecer as primeiras pessoas a ensinar a gente, porque a bola era muito pesada, tá? Era uma bola ainda que pegava água, né? Como cabecear. E eu assisti várias palestras de como cabecear, tanto que eu nunca cabeceava, porque eu não sabia como, então era melhor não fazer, né? Como cabecear para não deslocar a retina. Aí minha pergunta, quais são os maiores problemas que podem levar a deslocamento de retina? É bater a cabeça? Como que é essa questão? Bom, vamos lá. O descolamento de retina é um problema super sério, né? A gente tem vários exemplos aí. O próprio Pelé também já descolou a retina. Então, também tem vários lutadores, né? Lutadores de boxe, de MMA, que também por causa de pancada Bruno na Henrique, cabeça. esses dias, né? Recentemente no Santos, o Bruno Henrique ficou 1 ano sem jogar por causa da retina, que hoje está no Flamengo. Então, assim, é um problema super sério, porque conforme eu disse anteriormente, a retina, se tiver uma lesão nela, ela dificilmente volta ao que era antes, né? A cirurgia de descolamento de retina, a gente consegue colar a retina, quanto mais breve é operado, melhor o resultado, né? Mas dificilmente o paciente consegue retornar ao que era antes. Mas vamos do início. O que é o tal do descolamento? A retina, ela fica apoiada sobre a parede posterior do olho. O olho é uma bola, né? E a retina fica apoiada pela essa parte de dentro, né? A parte de trás do olho. Para a retina receber oxigenação, para receber sangue, ela tem que estar colada, porque a oxigenação ela vem de baixo para cima, ali na camada dos fotoreceptores. A partir do momento que ela descola, ela solta da parede do olho, ela para de receber oxigenação, para de receber sangue. E, consequentemente, esse tecido, que a retina é um tecido, ela vai atrofiando. Então, primeiramente, o tempo de cirurgia para o descolamento de retina é extremamente importante. Mas os fatores de risco, né? Aqui já temos alguns. A miopia é um fator de risco para descolamento de retina. Normalmente, quanto mais míope, né? O paciente que tem 3, 4, 5 graus, ele tem mais fatores, um risco maior de ter descolamento de retina que um paciente que tem 1 grau, meio grau de miopia. Isso ocorre porque o míope, ele é um olho alongado, ele é um olho como se fosse uma salsicha, e consequentemente a retina que está no interior desse olho também acaba esticando. Então ela acaba sendo uma retina mais fina e mais propensa a rasgar e a descolar. Além da miopia, a gente tem como fator de risco trauma contuso, né? O paciente que bateu a cabeça, que coça o olho, né? Às vezes o paciente não sabe, mas coçar o olho gera um trauma ocular e pode levar ao descolamento de retina. Algumas doenças inflamatórias, como história de toxoplasmose, alguma uveíte, que é uma inflamação ocular, e também cirurgias. A cirurgia de catarata é um fator de risco, por mais que a cirurgia seja lisa, que a gente fala que não houve complicação, ela é um fator de risco para ter esse descolamento de retina. Além disso, né, o descolamento de retina ele dá alguns sinais prévios, né? Até conversando com o doutor sobre isso, um sinal clássico do descolamento de retina é o tal da mosca volante. Não sei se já ouviram falar sobre isso, mas aquela manchinha que a gente está olhando, vai para cima, olha para baixo, vai para baixo. Isso é extremamente comum na população, o tal da mosca volante. É uma queixa também muito comum no consultório. E o que ocorre? A mosca, ela ocorre pelo descolamento do vítreo, que é outra estrutura do olho.
O vítreo, ele nasce com a gente aderido na retina, né? E com o passar da idade, por trauma, por infecção, ele vai soltando da retina, ele vai perdendo essa adesão. E quando ele solta da retina, a gente passa a ver essas mosquinhas volantes na vista, né? Então, na maioria das vezes... Desculpe interrompê-lo, nós temos repórter CBN a cada meia hora, estamos atrasados e a gente volta bem rápido. Se você perdeu, essa bancada foi dividida. Campo Grande para um lado, Cuiabá e Várzea Grande para o outro. Então, Adalberto, antes da gente voltar, eu sou nascida no Hospital Geral, já contei isso pro senhor, né? Cuiabana, nascida no Hospital Geral. O Hospital Geral fez 82 anos ontem, só acredita que eu esqueci, passou despercebido, o ouvinte Júlio César maravilhoso lembrou. E o senhor é da nossa cidade co-irmã Várzea Grande. E sexta-feira é o dia do senhor voltar para lá para ter o descanso merecido. E nascido no Hospital Geral. Nascido no Hospital Geral. Agora o senhor vai ter que me explicar isso. Naquela época, em 1960, na década de 60, os varzeagrandenses, grande parte, quase todos, vinham para ter o parto no Hospital Geral e alguns no Hospital Santa Helena também, né? O senhor nasceu no Hospital Geral também? No Hospital Geral. Tá lá. Só gente boa nasce lá, professor. Eu já falei isso, né? E recentemente foi lançado um livro, esse ano, se não me engano, ou ano passado, um livro sobre a história do Hospital Geral. Vale a pena conferir. Eu ganhei o livro do Hospital Geral e eu fui convidada para participar do segundo. Vai ter uma segunda edição e eu já estou convidando o senhor também para participar da segunda. Legal. E a Unicred Mato Grosso foi uma das patrocinadoras dessa obra muito importante para a história da saúde no estado de Mato Grosso. Parabéns à Unicred. Hospital Geral está fazendo fez 82 anos ontem. Ele foi fundado dia 23 de outubro de 1942. Tá vendo? Se Várzea Grande, sexta-feira à tarde, já é gostosérrima, imagina hoje que está menos quente, né? Tem até um ventinho. Tem? Vai ser muito legal. Daqui a pouco, 5 horas para não pegar o trânsito das 5h30, das 6. Tô indo para lá para rever meus amigos. Como que é o nome da região que o senhor vai? Vou lá na Água Vermelha. Lá no final da Couto Magalhães. Né? A sentar em uma daquelas calçadas. Entre Júlio Campos, Couto Magalhães e Filinto Miller. Isso mesmo. Onde também é o hospital hoje, Santa Rita. Também. Uma das boas coisas hoje de Cuiabá. Um belo hospital. Um abraço para o meu amigo Alencar Farina. Um cara inovador, trabalhador. Hoje o hospital que é gestado pelo filho Vinícius Farina. Parabéns para vocês por tudo que vocês proporcionam para a nossa cidade. Um grande abraço e um bom descanso. São bons tomadores de vinho também. De vez em quando me convidam. O povo tem bom gosto, hein? Que é isso? Daqui a pouco ele tá chegando aí. Os amigos já ficam o aviso. O Júlio César sempre manda um abraço pro senhor também quando o senhor tá aqui. Tá mandando aquele abraço. Sempre elogiando o senhor. Domingo estivemos juntos na corrida que teve do Dia dos Médicos, domingo passado. Um sucesso. Ver a comunidade cuiabana interagindo com os profissionais da saúde, com os médicos naquele evento foi maravilhoso. Uma corrida promovida pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Sindicato dos Médicos de Cuiabá, pela Associação Médica de Cuiabá e também patrocinada pela Unicred Mato Grosso, sempre presente nos eventos que geram saúde, proporcionam saúde, né? Foi um evento muito especial. E o Júlio César estava lá, como sempre, ajudando na organização. Um cara de bom gosto, de bom coração, que nas coisas boas, que trazem benefício para a comunidade, ele está sempre presente. Parabéns e obrigado, Júlio. Goiano, torcedor do Goiás. Exatamente. Esmeraldino. Eu só não tive o privilégio de você nascer no hospital, tá? Mas eu é raiz. Eu sou filho de uma... Quer dizer, eu vim ao mundo pelas mãos de uma índia parteira que não falava nem português. Tá lá. O senhor tá igual o Só não nasci na Xoxa. Só não nasci na Xoxa, mas nasci na... tá igual o Washington. Casa de chão. Era uma casa eu conheci, era uma casa de chão e o fogão era de taipa. Tá vendo? Conta pra gente a sua história também. 99803-5580. Boa tarde, Marcela. Eu sou o mais novo ouvinte do seu programa. Sou Pedro Lima. Manda um alô aí, Marcela. Estou na escuta. Um abraço. Um abraço, Pedro Lima, como o nosso espelho da notícia. Mas não é o É isso que eu ia perguntar. É o nosso Pedro Lima? Olha. Tô imaginando aqui, o senhor convidou o doutor Elmer Salviano, oftalmologista, ele deve estar achando esse faleiro uma mistura. É assim todo dia, viu, doutor? Cuiabano, né? Aqui a gente ajoja os assuntos, não é? Fica bom, a gente fala de tudo um pouco, tem a leveza da sexta-feira,
Mas o senhor começou a falar antes do repórter sobre o deslocamento de retina e eu tenho muito ouvinte pedindo, Marcela, deixa o doutor concluir, explicar pra gente. Eu vejo muita gente com receio. Eu tenho aqui, por exemplo, o Eduardo que falou que é motorista de aplicativo, faz entrega e acaba com receio por conta da moto também. Tem atleta de fim de semana perguntando dos cuidados. Então, eu vou pedir para o senhor falar dos cuidados para evitar esse deslocamento de retina. E também tem gente perguntando da tecnologia atual para converter uma situação dessa que é preocupante, doutor. Só um detalhe, Elmer. Na verdade, ela está falando isso da preocupação dos ouvintes, e com certeza isso está acontecendo, mas ela também está preocupada, porque ela é exímia jogadora de vôlei. E está preocupada porque usa muito. E de lente sempre. Usa muito a cabeça, né? Então ela quer se acalma ela aí. Nunca cabeceei com medo. Quantos graus de miopia? 4,5, doutor. Bom fator de risco, viu? Ter cuidado. Viu? Agora fiquei tensa. Explica, doutor. Vou ouvir só desse... Me proteja. Como é que eu faço para proteger e continuar com o esporte? Tem que ter medo? Eu nunca pensei a respeito, doutor. Bom, tem que ter, não digo medo, né? Mas acho que é um alerta aí que você tem que sempre estar se preocupando, né? Bom, como a gente estava falando, existem fatores de riscos, né? No teu caso, são 2 aí que você já me contou, o trauma, né, no esporte e a miopia, já são 2 fatores de risco. Mas o descolamento de retina costuma acontecer em pessoas mais, não digo idosas, mas a partir de 40, 50 anos de idade, pela própria degeneração retiniana mesmo. E além dos sintomas que eu estava comentando sobre a mosquinha volante que fica passeando, alguns casos o paciente pode se queixar de flash. Às vezes o paciente com o olho fechado está vendo como se fosse uma árvore de Natal piscando assim no olho. Então, com algum desses sintomas é interessante passar no oftalmologista, né? De preferência especialista em retina. E ele vai fazer aquele exame chato que todo mundo gosta de fazer, que é o tal do exame que dilata a pupila, né? Para fazer o exame de fundo de olho. Por que a gente dilata? Normalmente o rasgo retiniano para o descolamento é periférico. Então a gente precisa dilatar a pupila para conseguir examinar melhor essa periferia retiniana. O descolamento ele não surge do nada, ele surge de um rasgo na retina, né? Esse rasgo da retina, esse líquido começa a infiltrar por debaixo desse rasgo e vai levantando essa retina e vai descolando aos poucos. Então, no exame, se o paciente estiver só com rasgo, a gente consegue tratar com laser. A gente vai ter uma máquina que a gente acopla no olho do paciente, a gente faz e cerca esse buraquinho, esse rasgo com laser ao redor, justamente como se fosse para criar uma barreira para não deixar o líquido infiltrar por debaixo dessa retina e não descolar. Ontem mesmo, hoje é sexta, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente com lá por seus 50 e poucos anos, há 20 dias se queixando com uma mosca volante, doutor, tô vendo uma mosquinha que tá passeando e além disso minha visão tá esquisita, parece que tá balançando. Dilatei ela, pinguei o colírio e dilatei ela o fundo de olho com descolamento de retina, já com 50% de retina descolada. E é uma paciente que a gente vai operar ela provavelmente na segunda-feira agora. Então é algo que, assim, bom, resumindo a moral da história, né? Você que está vendo uma mosca volante, que está vendo um flash luminoso, é extremamente importante que você vá até o oftalmologista, reporte isso para ele que faça o exame de fundo de olho, o exame de mapeamento de retina, para ver se é necessário fazer um laser ou se é necessário fazer um acompanhamento semestral ou anual. De qualquer maneira, né, mesmo que seja um exame normal, você tem que manter acompanhamento anual no seu oftalmologista. Perfeito, respondeu muita gente. E eu agora, se me permite, eu vou colocar mais uma pergunta da Catarina, deixa eu só abrir aqui, que ela pergunta sobre cirurgia de catarata, que ela já viu, inclusive, cirurgias que deram errado, acabaram prejudicando esse cuidado com a retina e acaba fazendo uma confidência que vai deixando para depois com receio, tem casos na família. Eu gostaria que o senhor explicasse essa relação direta. Bom, a catarata, ela é uma opacificação, é uma perda de transparência de outra estrutura dentro do olho que chama cristalino. O cristalino ele tem esse nome porque justamente ele é transparente, né? A gente nasce com ele transparente, apesar de algumas crianças nascerem com catarata congênita, mas de maneira geral a gente nasce com ele transparente. E com o passar do tempo ele vai opacificando, ele vai amarelando e consequentemente a pessoa também vai perdendo qualidade de visão, vai perdendo a qualidade visual. Chega um ponto que o óculos já não está resolvendo mais. Então nesse ponto é que normalmente a gente indica a cirurgia. A cirurgia hoje em dia uma cirurgia microincisional, a gente nem dá ponto mais, a gente faz uma incisão ali, um corte no olho de 2,7 milímetros e a gente retira essa catarata e na grande maioria das vezes a gente coloca uma lente intraocular
no local. Essa lente ela tem grau, então justamente já ajuda, já resolve o problema de tirar a catarata e, consequentemente, até zerar o grau ou tirar o óculos do paciente. Seja o óculos de longe ou algumas lentes conseguem até tirar o óculos tanto de longe quanto de perto. E, assim, complicação existe em qualquer procedimento cirúrgico, né? Uma mulherada pode tirar uma unha do pé, a unha do pé encravar, infeccionar e dar complicação, né? Existem alguns fatores de risco para isso. História de trauma prévio, uma córnea não muito boa, uma complicação muito, não comum, mas frequente no consultório, é um paciente que operou da catarata, deu muito trabalho para tirar essa catarata e a córnea, que também é outro tecido que tem que ser transparente, perde a transparência. Então, o paciente, ao invés de melhorar com a cirurgia, acaba piorando e ele, no futuro, vai ter que ser submetido a uma cirurgia de transplante de córnea, que é tirar essa córnea dele e colocar uma córnea de um doador. Então, basicamente é isso, né? Não sei qual que é o caso na família, mas, assim, o importante da catarata é fazer com um profissional, né, capacitado com isso, que você saiba que realmente está ali habituado a fazer um procedimento, num centro cirúrgico, num hospital capacitado para isso também. E também não deixar a catarata crescer muito. Às vezes a paciente, se deixa a catarata crescer muito, essa catarata fica muito dura, dá muito mais trabalho para tirar e o olho sofre mais no pós-operatório. Perfeito. Ana Catarina, obrigado por compartilhar aqui a pergunta. Doutor Alberto. E essa preocupação da Catarina é sempre importante, né? Avaliar sempre, em qualquer circunstância, os benefícios, os riscos e a importância de escolher sempre um profissional bem preparado. Aproveitar sobre a caminhada que o Elmer falou para se chegar a ser um profissional bem formado na oftalmologia, são 12 anos de formação. Então, buscar profissionais que tenham essa consistência na sua educação profissional. Não se impressionar com a rede social, né, Dona Catarina e outros ouvintes, que hoje muita gente vende facilidades na rede social, que a gente, às vezes, se impressiona e deixa de procurar o profissional que tem realmente aquela melhor formação. Sim. No caso, o profissional da oftalmologia, que trabalha com catarata, que trabalha com retina, são 6 anos de formação em medicina, mais 3 anos em oftalmologia, mais 3 anos de subespecialidade. Isso mostra a complexidade das coisas. Não há facilidade para você chegar a esse nível de formação. E outra, né, doutor? A gente que é médico e cirurgião, a gente sabe que a curva de aprendizagem não acaba nunca, né? A gente vai operando, vai aprendendo coisas novas, tá indo em congresso se atualizando, tá lendo revistas, novos artigos, né? Então, o médico também ele nunca para de se atualizar, né? Ele tem que estar sempre apto aí, ciente das novas tecnologias do mercado, novas técnicas, novos aparelhos para conseguir entregar o melhor resultado para o paciente. Doutor, eu fiquei com uma dúvida. A gente já conversou algumas vezes aqui com oftalmologistas e a gente colocou em pauta muitas vezes o uso excessivo de telas, muitos estímulos. Nesses cuidados com a retina, esse impacto também é sentido, porque se a gente comparar, né, essa geração com a anterior, o excesso de luz, de brilho, de tecnologia pode influenciar de alguma forma essa vida moderna ou não, doutor? Pode, e eu digo que ainda os impactos dessa vida moderna a gente vai conseguir notar mais ainda no futuro, né? Hoje em dia uma criança nasce aí, a mãe não quer muito cuidar da criança, não quer fazer ela chorar, ela já coloca um tablet no rostinho da criança ali, a criança desde nova já está com tela, passando aí 8 horas por dia com a tela no rosto. O que acontece? Essa luminosidade, ela é composta de radiação, essa radiação ela vai lesando aos poucos as células da retina. Inclusive, tem uma doença extremamente comum, principalmente na população idosa, que chama DMRI, degeneração macular relacionalidade, que essas células da retina elas vão atrofiando e vão perdendo a funcionalidade. Infelizmente, são células da retina central, então o paciente perde visão central, visão de leitura, e a gente sabe que um dos fatores de risco é exposição à luz solar em excesso, né, pacientes de pele clara, e com certeza também exposição em excesso a telas artificiais, né? Então, eu acho que o primeiro ponto tem que haver uma limitação desse uso de telas. Hoje em dia se fala muito quantas horas é seguro para se usar, 4, 5, 6 horas, né? E outra coisa que a gente pode dizer também é que o óculos hoje em dia, a própria lente de contato, elas conseguem vir com um filtro azul, com um filtro de luminosidade que consegue diminuir esse dano da luz na retina. O Cláudio
Desculpa, Cláudio, não. O Cláudio, outra pergunta. A Célia perguntou sobre a questão das pessoas que estão usando muito colírio para branqueamento do olho. Olha, o que eu vou dizer? O colírio para branqueamento do olho tem a sua indicação muito restrita, assim, sabe? É um paciente com pterígio, que é aquela carninha que cresce, que fica com o olho muito vermelho, talvez um pós-operatório, ou um paciente que tem glaucoma e o colírio do glaucoma acaba irritando muito, ele tem uma reunião e não quer que o pessoal fale alguma coisa dele e pinga o colírio, mas são indicações muito restritas, assim, sabe? O colírio que a gente tem que usar, ainda mais na nossa capital, aqui no nosso estado, que é um clima extremamente seco, é um colírio lubrificante, que é diferente do colírio que clareia o olho, tá? O colírio lubrificante, ele vai ter ali ácidos, vai ter soro, vai ter outros componentes ali que vão lubrificar o olho e diminuir a incidência de uma formação de úlcera, de córnea, de um olho seco e alguma complicação mais grave sobre isso. Aproveitando essa questão, Elmer, das patologias, das doenças que podem comprometer a retina na infância, como você falou, a degeneração pelo uso excessivo de telas, recentemente nós tivemos uma divulgação grande na mídia nacional, porque uma figura pública do esporte, em especial o Thiago Leifert, comentarista esportivo, a filha teve uma doença chamada retinoblastoma. Talvez fosse um momento para você falar um pouquinho sobre isso aí de forma resumida para a população poder entender melhor o que aconteceu com a filha do Thiago Leifert, que está em tratamento, parece que está indo muito bem, e o que pode ser feito eventualmente para o diagnóstico precoce, para a recuperação dessa situação. Bom, o retinoblastoma é o câncer mais comum ocular na infância, né? É uma doença que costuma acometer crianças com menos de 4 anos. Conforme a gente estava conversando, é um câncer que não tem uma taxa de mortalidade, ou seja, não leva à morte com uma frequência alta, mas um dos tratamentos é a enucleação do olho, ou seja, a retirada do globo ocular. Você retirar o globo ocular de uma criança é péssimo, ele vai levar isso para o resto da vida. Então, assim, não existe muita prevenção para o retinoblastoma, mas o X da questão do retinoblastoma é o diagnóstico precoce, tá? Na verdade, o Thiago Leifert, ele acabou descobrindo, tirando uma foto com flash da filha, e viu que o reflexo pupilar, né, que é o reflexo que quando a gente dá da criancinha da pupila, que deveria ser vermelho, veio com uma aparência mais amarelada, mais branca. Aí procurou o oftalmologista e descobriu. Então, bom, o teste do olhinho, né, que todas as crianças fazem antes de alta maternidade, que é o teste do reflexo vermelho, uma das coisas que ele procura é justamente o retinoblastoma, tá? Por quê? Como a retina tem uma coloração mais vermelha, quando a gente tira uma foto com flash de não só crianças, adultos também, o certo é que esse reflexo venha avermelhado. Se ele vir amarelado ou branco, alguma coisa está errada e na criança, essa coisa, uma proporção muito grande, pode ser o retinoblastoma, uma catarata congênita. Então, assim, o que eu deixo aqui de recado para os ouvintes bom, primeiro, manter o acompanhamento com frequência, né, pelo menos anualmente com as crianças. Essa criança tem que ter feito o teste pupilar e volta e meia tirar foto com flash do seu filho lá, de preferência num lugar mais escuro para a pupila estar um pouco mais dilatada e checar se esse reflexo é vermelho ou não. Doutor Elmer, muito obrigada pela presença, informações valiosas. Infelizmente, quando o faleiro é bom, não é, doutor? O relógio, ele nos trai e acelera. Ou é o Washington? Tenho sempre essa dúvida, doutor. E hoje parece que alguém acelerou ele de verdade. Washington. Foi bem rápido, hein? Washington Guimarães é o nome dele. Acelerador de relógios. Direto de Toriquejo. Obrigada, doutor. Toriquejo para o mundo. Adalberto, é sempre muito bom ter o senhor aqui na bancada, viu? Obrigada mesmo. Estou muito feliz com esse retorno, com esse contato com o nosso ouvinte CBN. Satisfeitíssimo. E quero aproveitar, hoje o abraço vai para minha esposa, Patrícia Bittencourt, que no dia 23 de outubro nós completamos 29 anos de companheirismo, de união, hein? Coisa bacana, hein? Maravilhoso! Dia 23, aniversário de casamento, 24, aniversário de maturidade, né? Dia 25, dia do cirurgião dentista. Ontem teve um jantar maravilhoso no Leila Maluf, em comemoração a uma solenidade promovido pelo Conselho Regional de Odontologia. Parabéns ao Conselho, fez uma festa linda para homenagear colegas com serviços relevantes para a odontologia do estado de Mato Grosso. Arrasou! Como é o nome da sua esposa?
Patrícia Bittencourt. Patrícia, um beijo para você, maravilhosa, sábia mulher. Descobri agora que a doutora Adalberto é pão duro. Por quê? Ele marcou o casamento na data do aniversário dele para não fazer 2 festas. Fim de semana vai ser festivo lá na casa dele. Agora eu sou obrigado, Joetes, com esse adendo que você fez, a explicar a situação. Nós não escolhemos a data, porque foi um casamento comunitário, uma experiência super interessante. Tá, coincidentemente, foi na véspera do meu aniversário. Bacana, né? Você vê? Curiosidades. Festa de santo, vai emendando. Obrigada, doutor. Doutor Éder, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Volte sempre portas abertas. Espero que a gente tenha ajudado um pouco, esclarecido a população aí. Eu agradeço a oportunidade. Vou agradecer essa assessoria sempre impecável. Hoje ganhamos mais um integrante aqui de perto, que a gente quer ver esse material. Talentosos são demais. Professor,